Pessoal, bom dia, nós seguimos o nosso programa, né? Então, na última aula, nós encerramos a questão relacionada aos poderes da administração pública. E agora, nós trabalhamos com algumas noções importantes sobre serviço público, né? Para a gente poder abordar temas de extrema importância que caem muito aí no concurso de vocês, como concessões, permissões, parcerias público-privadas. Então, para que a gente possa chegar nesses temas, concessões, permissões, PPPs, nós precisamos partir dessas noções básicas sobre serviço público, né? E começamos por uma definição, né? Então aqui, né, entre tantas definições que vocês podem encontrar em sede doutrinária ou jurisprudencial, eu vou lançar a mão da seguinte, anotem: serviço público é todo aquele prestado pela administração. Então, serviço público é todo aquele prestado pela administração ou por particulares. Então, todo aquele prestado pela administração ou por particulares, debaixo de regras de direito público, debaixo de regras de direito público, para a preservação dos interesses da coletividade. Então, todo aquele prestado pela administração ou por particulares, debaixo de regras de direito público, para a preservação dos interesses da coletividade. Então, percebam, nessa definição que vocês acabaram de anotar, três partes distintas podem ser identificadas. Quais? Quem presta, como presta e para quê, né? Então, quem presta, como e ainda para quê, né? Tem uma quarta pergunta que a gente não faz porque não é jurídica, é se presta, né? Bom, então o quem, como, para quê e o se presta. O se presta a gente não responde aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. Nessa definição que você anotou, veja como você identifica as três partes distintas. Quem presta? A administração ou particulares. Pode colocar uma barra e colocar o que em cima, né? Como presta? Olha lá, debaixo de regras de direito público. Vocês podem colocar uma outra barra e colocar lá o como, né? E o para que presta, então, para a preservação dos interesses da coletividade. Quem, como e o para quê. Muito bem. Nós vamos explorar as três situações, né, porque elas trazem informações importantes para a gente. E a gente vai começar pelo quem presta, tá? Então, o quem presta, você viu aí, é a administração ou são os particulares. Tá. E dessa constatação, uma super importante conclusão inicial. Qual? Anote: a titularidade de um serviço público. Então, a titularidade de um serviço público pertence à administração e é intransferível. Tá? Então, a titularidade de um serviço público, ela pertence à administração e é intransferível. Isso significa que nunca, jamais, um particular vai assumir a titularidade de um serviço, nunca, certo? Porque ela pertence à administração e é intransferível. Ora, por que não? Porque a administração, ela nos representa. Lembram da primeira aula que nós tivemos? Enquanto que o particular atua sempre em nome próprio. Ora, se a administração nos representa e o particular atua em nome próprio, se, portanto, os interesses não são os mesmos, não dá para se cogitar da transferência da titularidade de um serviço público. Muito bem.
Agora, esta situação, ou seja, a titularidade é da administração e é intransferível, esta situação gera reflexos. Porque, vejam, então anote aí, quem é titular elabora sozinho as regras para a execução do serviço. Então, quem é titular e jamais perde essa condição, elabora sozinho as regras para a execução do serviço. Seja lá quem for executá-lo, mas elabora sozinho as regras para a execução do serviço. Vocês podem grifar esse sozinho, ou seja, de forma unilateral, certo? Mas quem é titular, vamos subindo degrau a degrau, né? Quem é titular e, portanto, elabora sozinho, de forma unilateral, as regras para a execução do serviço, também tem competência para fiscalizar a sua execução. Então, quem elabora as regras também tem competência para fiscalizar a sua execução. Certo? Então, vejam, já que a administração é a titular e jamais perde essa condição, é ela quem fixa unilateralmente as regras para a execução do serviço e, logo, se ela fixa regras, ela fiscaliza a sua execução. E uma terceira, na consequência, um terceiro reflexo. Ela é quem poderá, sozinha, aplicar sanções pelo descumprimento das regras por ela fixadas. Então, ela fixa regras, fiscaliza o seu cumprimento e aplica sanções na hipótese de descumprimento. Tá? Repito, quem mantém a condição de titularidade, fixa de forma unilateral as regras para execução, acompanha, fiscaliza essa execução, ou seja, fiscaliza o cumprimento dessas regras e aplica sanções para a hipótese de descumprimento dessas regras. E isso, não é, porque mantém e jamais perde a condição de titularidade. Ok? Bom, dentro desse contexto aqui, não é, você poderia dizer, mas professor, eu conheço situações em que um particular assume um serviço público. Sério? Conhece? Dá exemplos aí para mim. Claro, Vivo, né? As emissoras de televisão, né? As emissoras de rádio, né? Empresas de ônibus. Você se equivocou. Por quê? Porque Claro, Vivo, TIM, emissoras de televisão, emissoras de rádio, empresas de ônibus, para ficarmos em alguns exemplos, são empresas particulares e que estão à frente de um serviço público. Mas atenção, à frente da sua execução. Elas não detêm a titularidade do serviço, não. Estão à frente apenas e tão somente da sua execução. Por isso, vocês viram na definição que foi passada, que o serviço público é aquele prestado pela administração ou por particulares. Ok, só que as posições estão extremamente definidas aqui, não é? Claramente definidas. Enquanto que a administração é a titular do serviço, a execução poderá ser feita por ela própria ou transferida para particulares. Então, o máximo, é bom anotar isso aí, o máximo que um particular assume em relação a um serviço público é a sua execução, no máximo. Ok, então, repito, a titularidade do serviço pertence à administração, enquanto que a execução, ela decide como vai fazer, já que ela é titular. Então, ela decide se ela mesma vai fazê-lo ou se vai transferir a execução para particulares. Certo? Bom, agora, então, partindo destas ideias iniciais importantes, então, outros reflexos vão aparecer. E nós vamos voltar para um esquema que eu passei para vocês na primeira aula e disse, por enquanto o esquema vai ser esse,
nós vamos utilizá-lo em aulas futuras, mas a base está montada, certo? Bom, então, vocês viram que a titularidade de um serviço público, ela pertence à administração e é intransferível, certo? Então, a titularidade pertence a ela. Bom, agora, detalhe importante, não é? Quando a gente fala em administração pública, né, nós estamos falando nas 4 esferas de governo, certo? Federal, estadual, municipal e distrital. Então, federal, estadual, municipal e distrital. As 4 esferas de governo integram o conceito de administração pública. Né? Muito bem, isso significa que se as 4 esferas de governo integram, se confundem com a própria administração, então isso quer dizer que as 4 têm titularidade para prestar serviços públicos, para fixar regras, fiscalizar o cumprimento e aplicar sanções, certo? As 4 têm. Muito bem. Como é que a gente descobre, então, entre as 4, qual delas é competente para determinado serviço? Quem fixa as divisões de competência entre as 4 é a Constituição. Não é? Ela é quem divide competências para a União, estados, municípios e para o Distrito Federal. Ok? Aliás, vocês vão ver isso com detalhes em direito constitucional, porque esta é a essência de uma federação, uma divisão de competências entre as esferas de governo que a integram. No Brasil, federal, estadual, municipal e distrital. Bom, para vocês visualizarem isso, essa história de divisão de competências entre as 4 esferas de governo, né? Então eu vou dar alguns exemplos. Perguntas que vão parecer e realmente são repetitivas, mas feitas de propósito para vocês poderem entender aquilo que procuramos passar. Né? Então, primeira pergunta que eu faço. Né? Telecomunicações é serviço público? Acho que ninguém tem dúvida disso. Se é serviço público, então, quem detém a titularidade desse serviço? Sem queimar etapas, a administração, por aquilo que a gente viu até agora. Tá. Agora, qual esfera de governo? Então, abrindo a Constituição, espero que vocês tenham ela por aí, abrindo a Constituição, no artigo 21, o inciso 11, a gente verifica lá, no artigo 21, compete à União. Então, lá no artigo 21, compete à União. Bom, e no inciso 11, está dito que compete a ela, olha lá, explorar diretamente ou por autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. Certo? Então, por conta da previsão contida no artigo 21, inciso 11, telecomunicações é serviço público e, se é serviço público, a titularidade pertence à administração, em especial, a qual esfera de governo? A federal. Certo? Então, recuperando o que a gente já viu, eu pergunto, em matéria de telecomunicações, primeiro, quem fixa as regras para a execução do serviço? A União. Quem fiscaliza o cumprimento dessas regras? A União. Quem pode aplicar sanções na hipótese de descumprimento? A União. E, portanto, já que a União é a titular desse serviço, pergunta derradeira, quem vai fixar de que forma esse serviço vai ser executado? Se será a própria União ou se serão particulares? Ela mesma, porque ela detém a titularidade. Estados, municípios não têm nenhuma ingerência sobre isso. Certo? Bom, outra pergunta. Energia elétrica. Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Energia elétrica é serviço público? Claro que é. Se é, quem detém a titularidade dele? A administração pública. Tá. Qual esfera de governo? Então,
nós vamos para o mesmo artigo 21, agora no inciso 12. Olha lá. Compete à União explorar diretamente ou por autorização, concessão ou permissão, a letra B de bola, os serviços e instalações de energia elétrica. Então, 21, inciso 12, a letra B de bola. Então, por esse dispositivo, a gente sabe, insistindo aqui, então 21, inciso 12, a letra B de bola, por esse dispositivo constitucional, a gente sabe que em matéria de energia elétrica, a Constituição atribuiu competência para a União. Repetindo, se ela é competente, ela decide como o serviço vai ser prestado, ou ela mesma, ou passando para particulares, é ela quem fixa as regras para a execução, é ela quem fiscaliza o cumprimento, é ela quem aplica sanções pelo descumprimento. Então, por hipótese aqui, na história de telecomunicações, se uma das emissoras de televisão pisa na bola, não cumpre com as suas obrigações, quem aplica sanções para ela? A União, certo? Se uma das empresas de telefonia, claro, Vivo TIM, por hipótese é difícil acontecer, pisa na bola em relação aos seus usuários, quem é que vai fixar competências e quem é que vai aplicar sanções? A União, certo? Porque a competência foi atribuída a ela. Pois bem, terceira pergunta, insistindo, transporte coletivo é serviço público? Claro que é. E é serviço público de caráter essencial. Pois bem, então, quem tem a titularidade desse serviço? A administração pública. Quem? Qual esfera de governo? Então, aqui, você tem que tomar um pouco de cuidado. Primeira aproximação que a gente faz em relação a transporte coletivo é o artigo 30, o inciso 5 da Constituição. Então, vejam lá. No artigo 30, a Constituição diz, compete aos municípios, né? Bom, e depois de ter dito que compete aos municípios, no inciso 5, ela vai lá e diz, compete aos municípios organizar e prestar os seus serviços. Sei, como? Diretamente ou por concessão ou permissão. Tá. E como é que termina? Incluindo-se o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Tá bom. Então, pergunta, no território de cada município, não importa o tamanho dele, seja um município gigantesco como São Paulo, o maior de todos, sendo um município nanico como de Borá, no interior de São Paulo, que não tem 1000 habitantes, cada município estabelece de que maneira o sistema de transporte coletivo será prestado. Se o próprio município vai prestar o serviço ou se ele vai transferir a execução dele para a iniciativa privada, através aí de concessão, de permissão, mas cada município decide, certo? Por isso, eu posso afirmar com toda a convicção do mundo para vocês que entre os mais de 5.500 municípios que o Brasil tem, não existe obrigatoriamente coincidência na forma de prestação de transporte coletivo. O sistema adotado por São Paulo não é o mesmo de Curitiba, não é o mesmo de Florianópolis, não é o mesmo de Porto Alegre, que não é o mesmo de Fortaleza, porque cada município, por ser titular do serviço, tem competência para dizer de que forma este serviço será executado. Tá certo? Bom, agora, em relação a transporte coletivo, tomem cuidado, porque existem algumas variações. Por exemplo, transporte coletivo intermunicipal. Aí a competência passa para os estados. Para os poucos estados, infelizmente ainda que tem, o metrô é competência estadual. Então, cuidado que aqui pode variar. De qualquer maneira, importante que vocês vejam exatamente esse detalhe. A titularidade do serviço, ela pertence à administração. A administração, no Brasil, porque nós somos uma federação, é dividida em 4 esferas de governo. E a Constituição fixou competências sobre serviços públicos para cada uma delas. E aquela que receber a competência da Constituição será aquela que terá condições de dizer como o serviço será prestado, se ela mesma presta ou transfere para particulares, não é?
e fixando regras, fiscalizando o seu cumprimento e ainda aplicando sanções. Legal? Bom, agora então que essa história foi vista, nós podemos dar sequência a esse esquema aqui, não é? Para mostrar para vocês, então, que se o serviço pode ser prestado pela própria administração ou por particulares, olha o esquema. Nós tínhamos visto em aulas anteriores que a administração pública é formada por uma estrutura direta e por uma estrutura indireta. Uma estrutura direta e uma estrutura indireta. Ou, como preferem muitos, a administração direta e indireta. E isso nas 4 esferas de governo: federal, estadual, municipal e distrital. Vocês vão lembrar, na nossa primeira aula, quando nós estávamos trabalhando com princípios da administração, a gente viu esse quadro aí, mostrando que são destinatários daqueles princípios a administração direta e indireta dos poderes da União, estados, municípios e do Distrito Federal. E, a título de recordação, o que a gente encontra na estrutura direta da administração pública nas 4 esferas de governo? A gente encontra órgãos ou pessoas? Órgãos a gente viu, né? Então, na estrutura direta, a gente encontra órgãos e vimos exemplos de órgãos, né? Vou colocar aqui de novo, ó, ministérios na esfera federal, secretarias de Estado nas esferas estadual e municipal. Então, secretarias de Estado na esfera estadual e municipal e ainda subprefeituras ou administrações regionais na esfera municipal. Isso, órgãos, estrutura direta da administração. Tá certo? Bom, e na estrutura indireta da administração pública, nós vimos que não encontramos órgãos, mas pessoas. Pessoas jurídicas, né? E exemplos de pessoas jurídicas que nós vimos aparecem na estrutura indireta da administração. Então, a gente tem lá, repetindo, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Então, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista surgem como exemplos de pessoas que aparecem na estrutura indireta da administração pública nas 4 esferas de governo: federal, estadual, municipal e distrital. Bom, a recuperação desses exemplos todos é super importante. Por quê? Porque mostra, por enquanto aqui para a gente, o seguinte: se é a administração quem detém a titularidade do serviço, uma das 4 esferas de governo, se ela, a administração, decide que ela mesma vai executar o serviço, ela poderá fazê-lo através de órgãos seus ou através de pessoas que integram sua estrutura indireta. Então, ela decide que o serviço de transporte coletivo, por exemplo, será executado, gerenciado por uma Secretaria de Estado, a Secretaria dos Transportes. Não tem particular envolvido. Então, um órgão vai fazer isso. Ou a esfera de governo pode decidir criar uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista para executar o serviço. Mas entendam, se o serviço público for executado por um órgão ou por uma dessas pessoas que a gente está vendo aqui, ele estará sendo executado pela própria administração. Porque órgãos e pessoas
são figuras que integram a administração pública, certo? Então, repito, se o serviço for executado por um órgão ou por uma pessoa, estrutura direta ou indireta, estará sendo executado pela própria administração pública, tá? E aqui, ó, detalhe importante ainda, tá? Anote agora como acréscimo. Se ela, a administração, já que ela é a titular, se ela decide que o serviço será executado por um órgão que se encontra aí na sua estrutura direta, então a gente fala em execução direta ou centralizada do serviço. Então tem um acréscimo, tá? Se o serviço é executado, repito, por um órgão que se encontra na estrutura da administração pública, né? Então, se o serviço é executado por um órgão que se encontra na estrutura da administração pública, então falamos em execução direta ou centralizada. Tá? Execução direta ou centralizada. Ok? Bom, comparando. E se a execução for feita por uma das pessoas que se encontram na estrutura indireta da administração, então se a execução, vou com calma aí para vocês anotarem, se ela for feita por uma das pessoas que se encontram na estrutura indireta da administração, então você fala em execução indireta ou descentralizada. Tá? Execução indireta ou descentralizada. Certo? Só que aqui, façam um parênteses ao final, essa execução indireta ou descentralizada, por aquilo que a gente viu até agora, é aquela feita por pessoas que estejam dentro da própria administração pública. Certo? Estrutura indireta, mas dentro da administração. Certo? Então, execução direta ou centralizada, quando for feita por órgãos que aparecem na estrutura direta da administração, e a execução será indireta ou descentralizada, quando a execução for repassada para pessoas que se encontram dentro da administração pública. Estrutura indireta, mas dentro da administração. Tá? Guarde isso, porque, por enquanto, eu só trabalhei com as situações em que a execução é feita pela própria administração, ou por órgãos seus, execução direta ou centralizada, ou por pessoas que integram a sua estrutura, então execução indireta ou descentralizada. Por que eu falei por enquanto? Não é? Porque vocês sabem que a execução do serviço também poderá ser repassada para particulares. Então, a execução do serviço também poderá ser repassada para particulares. E isso nas 4 esferas de governo. Tá? Eu vou responder uma pergunta que vai ser feita agora. Então, guarde isso por enquanto. A titular do serviço é ela, é a administração. E como ela é a titular, ela decide como o serviço vai ser executado. Certo? Então, ela pode decidir isso nas 4 esferas de governo, que o serviço será executado por ela através de órgãos seus. Execução direta ou centralizada. Ela pode decidir que ela mesma vai executar, mas vai criar uma pessoa para isso. Uma autarquia, fundação, empresa ou sociedade. Então, eu estou falando em execução indireta ou descentralizada. E ela pode decidir que a execução, e somente ela, a execução, será transferida para particulares. Ok. Através de que instrumentos? Logo em seguida a pergunta a gente vê. Tá bom? Fala. Olha, excepcionalmente, você pode ter algum órgão ou outro dentro da estrutura indireta, mas como regra geral, coloca isso, porque aí você vai ter que ver se tem hierarquia, se não tem, se tem subordinação e não tem. E na estrutura indireta não tem hierarquia entre essas pessoas. Certo? Você pode ter excepcionalmente algum órgão
que esteja vinculado não a uma dessas pessoas, mas à própria administração pública. Então, por enquanto, para não embaralhar, você tem órgãos na estrutura direta e tem pessoas na estrutura indireta. Legal? Até porque a própria Lei 9784 de 99, que é a que trabalha com processos administrativos na área federal, esta lei, ela estabelece órgãos, pessoas. Certo? Então a pergunta foi, não dá para encontrar excepcionalmente órgãos na estrutura indireta da administração? Excepcionalmente, mas fiquem com a regra geral, a gente está montando a base aqui. Legal? Bom, dentro desse contexto, então, vou perguntar aqui também, em relação ao que a gente viu até agora, alguma dúvida? Órgãos, pessoas, execução direta ou centralizada, execução indireta ou descentralizada? Bom, então vamos lá. Acrescentando nesse esquema, então a gente viu que a administração poderá transferir a execução e somente a execução de um serviço público, só a execução, porque a titularidade é dela, poderá transferi-la para particulares. Legal. Pergunta. Quando ela, a administração, eu estou falando em qualquer uma das 4 esferas de governo, tá? Quando ela decide transferir a execução de um serviço público para particulares, vamos pensar, ela pode escolher o particular que ela quiser ou tem que escolher o melhor? O melhor, não é? Como é que ela faz para escolher o melhor? Abrindo o quê? Licitação. Então, para transferir a execução do serviço, ela tem que abrir licitação. Certo? Então, quando ela resolve transferir a execução de um serviço para particulares, tem que transferir para o melhor, não para qualquer um. E para escolher o melhor, então ela abre licitação. Ok. Agora, através de quais instrumentos a administração, que é a titular, pode, via licitação, transferir a execução de um serviço público para particulares? Através de concessão, permissão, autorização. Tá? Então, através de uma concessão, permissão, uma autorização. Ok. Então, percebam, né? Olhando só para essa imagem que estão mostrando para vocês, o que é que existe de comum entre uma concessão, permissão, uma autorização? De comum, as 3 figuras, olha, são instrumentos através dos quais a administração, se quiserem anotar, então, de comum entre concessão, permissão e autorização, está o fato de que as 3 figuras surgem como instrumentos através dos quais a administração, coloca entre parênteses, titular. Então, instrumentos através dos quais a administração titular transfere. Então, a administração, que é a titular, transfere a execução. Então, instrumentos através dos quais a administração, que é a titular, transfere a execução via licitação de serviços, então transfere a execução, grifem execução, grifem o titular, entre parênteses, e grifem execução. Para vocês lembrarem que as posições estão extremamente ou claramente definidas. A administração é titular e o particular executa. Então, transfere a execução via licitação de serviços ou obras públicas para particulares. É essa história. Certo? E, claro, quando ela, a administração, que é a titular, quando ela transfere a execução do serviço ou da obra para particulares, é claro que também aqui eu estou falando em execução descentralizada. Só que aqui
a descentralização se verifica para pessoas que estão fora da administração, particulares, certo? Então aqui a execução descentralizada ocorre para pessoas que estão fora da administração pública, ou seja, para particulares. Certo? Bom, então, de novo, essa imagem aqui na totalidade, para vocês verem a importância dela. De novo, ó, partimos daqui, né? A titularidade de um serviço é da administração. Sendo ela a titular, ela fixa regras, ela fiscaliza o cumprimento e ela aplica sanções pelo descumprimento. E sendo ela a titular, claro, ela decide como o serviço vai ser executado. E quando eu falo ela, eu estou falando nas 4 esferas de governo. Cada uma de acordo com as competências que a Constituição fixou para ela. Certo? Muito bem. Então, recuperando exemplos, se telecomunicações a gente viu, é um serviço que foi atribuído à União, ela vai decidir se executa o serviço de uma forma direta através de órgãos seus, no caso aqui através do Ministério, ou ela decide se vai criar uma dessas pessoas para executar o serviço, ou, aí eu falo em execução indireta ou descentralizada, mas para pessoas que estão dentro da administração, ou ela decide se vai transferir a execução para particulares, via concessão, permissão e autorização. Certo? Então, percebam, não é? Nessa história de telecomunicações, até para adiantar alguma coisinha em aulas que vocês vão ver, em relação a aulas que vocês vão ver com o professor Baldatti, veja o seguinte: quando a União resolveu criar a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel é uma autarquia. Então ela está aqui, uma autarquia federal. Ok? Então é a Anatel quem fiscaliza, em nome da União, todo esse serviço de telecomunicações. Mas hoje, telecomunicações é setor que é exercido pelas emissoras de rádio e TV, né? Setor que é exercido pela Claro, pela Vivo, pela TIM em relação à telefonia, que é telecomunicações também. E Claro, Vivo, TIM, emissoras de rádio e TV, nesse quadro todo, localizem para mim, eles estão aonde? Estão aqui, não é? São particulares que executam serviço público, fiscalizados pela administração. Certo? Então, se uma emissora de TV, por exemplo, pisa na bola e não atende à classificação indicativa dos seus programas, que é feita pelo Ministério da Justiça, então o programa está indicado para não antes das 22 horas. A emissora cisma e coloca o programa às 20. Então, ela vai sofrer sanções. Sanções por parte de quem? De quem é o titular do serviço. E quem é o titular? A União. Se as empresas de telefonia pisam na bola em relação aos seus usuários, quem é que pode aplicar sanções para elas? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é uma autarquia que regula o serviço, por isso que chama agência reguladora, representando a União. Certo? E os outros são simples particulares. Então, essa história toda envolvendo esse quadro, vocês vão encontrar tranquilamente na Constituição. Abram, por favor, no artigo 175. Tá? É muito importante que vocês entendam isso, guardem isso, visualizem, porque a sequência de temas vai necessitar desses conhecimentos aqui. Então, olha, lá o artigo 175 da Constituição está dito que incumbe ao poder público na forma da lei, né? Então incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou por concessão ou permissão, né? Então incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou por concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou por concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então vejam,
interpretando esse artigo da Constituição, mudando um pouco a ordem das palavras, sem alterar o conteúdo, o que a gente tem? Nenhuma novidade. Ó, ele diz, incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos, não é? Quando ele diz isso, quando o artigo diz, ele está mostrando para a gente quem é o titular? O poder público, a administração. Legal. E diz mais, o mesmo artigo, de que maneira este serviço poderá ser executado? Olha, diretamente, quando é o próprio titular quem faz isso, ou através de concessão ou permissão, quando transfere a execução para particulares. Não é? E diz mais, que quando transfere para particulares via concessão ou permissão, sempre através do quê? Licitação. É o que está lá na lousa. Nenhuma novidade para a gente. Tá? Bom, então, diante desse quadro, eu vou repetir um último detalhe, porque importante porque eu vou colocar agora. Então, titularidade é da administração, cada esfera de governo decide como o serviço vai ser executado. Se resolver executar o serviço através de um órgão seu, então estamos falando em execução direta ou centralizada. Certo? Bom, quando transfere a execução para uma pessoa que está dentro da sua estrutura, uma autarquia, fundação, empresa ou sociedade, eu estou falando em execução indireta ou descentralizada, mas para pessoas que estão dentro da administração. E essa descentralização poderá ocorrer também para pessoas que estão fora da administração, para particulares. E aí, então, eu falo em concessão, permissão e autorização. Tá? Enxergar isso, importante, porque agora eu vou colocar para vocês uma pergunta, não é? Eu vou trabalhar com um tema cujas perguntas ocorrem com frequência. O que vem a ser desconcentração e descentralização de serviços públicos? Qual a semelhança e qual a diferença entre essas duas figuras? Desconcentração e descentralização. Então, vamos lá. A desconcentração é o fenômeno que ocorre. Então, desconcentração é o fenômeno que ocorre quando a administração... Então, desconcentração é o fenômeno que ocorre quando a administração resolve transferir a execução de um serviço público. Então, um fenômeno que ocorre quando a administração resolve transferir a execução de um serviço público de um órgão para outro. Então, transfere a execução de um serviço público de um órgão para outro, sem sair da sua estrutura direta. Então, transfere a execução de um serviço público de um órgão para outro, sem sair da sua estrutura direta. Tá? Sem sair da sua estrutura direta. Então, olhando essa definição, olhando para a lousa, então, quando se fala em desconcentração, você está trabalhando com essa primeira coluna. A administração, por ser a titular, ela resolve transferir a execução de um serviço, de um órgão para outro, sem sair daqui. Por exemplo, a União resolve transferir um serviço de um ministério para outro. Sai do Ministério da Justiça, por exemplo, e passa para o Ministério da Defesa. Saiu de um ministério, foi para o outro, mas não saiu daqui. Desconcentrou. O governo estadual resolve tirar um serviço da Secretaria de Segurança Pública e passa para a Secretaria de Justiça e Cidadania. Saiu de uma secretaria, foi para outra, não saiu daqui. Certo? Então, eu falo, quando eu cogito em desconcentração, eu falo em transferência da execução de um serviço público, mas sem sair da estrutura direta. Tudo bem? Bom, e a descentralização agora? Então, na descentralização, então é o fenômeno através do qual... Então, descentralização, fenômeno através do qual
a administração transfere a execução de serviços públicos, fenômeno através do qual a administração transfere a execução de serviços públicos. Parei. De propósito. Pergunta. Até aqui, qual é a diferença entre descentralização e desconcentração? Nenhuma. Através das duas, a administração, que é a titular, transfere a execução de serviços públicos. Então, guardem. Quando se fala em desconcentração e descentralização, a ideia tem que vir imediatamente. Transferência da execução de serviços públicos. A diferença é para quem? Na desconcentração, vocês viram, de um órgão para outro, sem sair da administração direta. Agora, anotem, grifem o que vem depois. Então, transferência da execução de serviços públicos para pessoas que se encontram ou na sua estrutura indireta, então para pessoas que se encontram ou na sua estrutura indireta. E aí que pessoas seriam essas mesmo? Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades mistas, ou para particulares. Certo? Ou para pessoas que se encontram na sua estrutura indireta, ou para particulares. Certo? Então, imagem mais uma vez. Olha quanta coisa aparece. Repito, ela é a titular. Você vai dizer, não aguento mais ouvir isso. Que bom, está no bom caminho, né? Ela é a titular. A titularidade é dividida entre as 4 esferas de governo e dividida pela Constituição. Então, quem for considerado competente para aquele serviço pela Constituição, sendo titular, vai decidir como o serviço vai ser executado. O serviço será executado por um órgão seu, certo? E, se for executado por um órgão seu, se ela decide tirar de um ministério para o outro, de uma secretaria para outra, ou de uma subprefeitura para outra, desconcentração. Ou, o serviço poderá ser prestado por pessoas que integram a sua estrutura indireta, autarquias, fundações, empresas e sociedades mistas. Quando isso acontecer, eu tenho uma descentralização, mas para pessoas que estão dentro da administração. Ou ela pode decidir transferir a execução via licitação para particulares. Concessão, permissão, autorização. Então, aqui, você também descentraliza o serviço, mas para pessoas que estão fora da administração, para particulares. Certo? Tá? Então, semelhança entre desconcentração e descentralização. As duas implicam em transferência da execução de serviços públicos pela administração. Diferença para quem? Na desconcentração, de um órgão para outro, sem sair da estrutura direta. Na descentralização, para uma pessoa que está ou na estrutura indireta ou para particulares. Legal? Não dá para errar isso. Ok? Você diz para mim. Aqui quem procura acha. Né? A semelhança entre as duas não é, implicam em transferência do quê? Da execução de serviços públicos. Certo? E quem determina essa transferência? Pronto, a administração. Então, quem procura acha. Você pergunta, você responde. Legal? Alguma dúvida mais ficou aqui? Bom, então, se isso está claro, ideias centrais colocadas, então agora nós vamos focar as nossas atenções para cá, ó. Nessa história envolvendo concessões e permissões de serviços públicos. Certo? Bom, e vejam que para que a gente pudesse chegar a isso, né, nós tivemos que passar por ideias básicas importantes. Agora, aliás, antes de a gente entrar em concessões e permissões, eu já ia passar batido por isso e não posso. Né? Porque vejam, tudo aquilo que eu mostrei para vocês do início da aula até agora foi para enfrentar o quem, né? Falta o como e o para quê. O como e o para quê não tem grandes dificuldades, não. As maiores informações eram aqui.
Então vamos lá? O quem está resolvido, quem presta o serviço, né? Ou a administração ou particulares, e as posições estão claramente definidas. Um é titular e o outro apenas executa. Legal. Agora, o como. Se vocês voltarem para a definição inicial, vocês vão ver que o como está lá, debaixo de regras de direito público. Isso significa o seguinte: não importa quem esteja à frente da execução de um serviço. Então, o como, não importa quem esteja à frente da execução de um serviço. As regras serão sempre as mesmas, regras de direito público. Então, não importa quem esteja à frente da execução do serviço, as regras sempre serão de direito público. Sempre. Certo? E quando eu digo não importa quem esteja à frente da execução, porque você já sabe. E quem é que pode estar à frente da execução de um serviço? Ou a administração, a própria, através de órgãos ou pessoas, ou particulares. São essas as possibilidades. Certo? Então, ou o serviço é executado por um órgão da própria administração, ou por uma pessoa da própria administração, ou por um particular. Então, não importa quem esteja à frente da execução do serviço, qualquer uma dessas três possibilidades, as regras sempre serão as mesmas, regras de direito público. E por quê? Ah, bom, aí a gente já entra o para quê. Porque não importa qual seja a figura que esteja executando o serviço, uma das três possibilidades, ela só poderá executar o serviço para privilegiar os interesses de quem? Os da coletividade. Pronto. Certo? Então, não importa quem esteja executando um serviço, as regras sempre serão de direito público, porque quem estiver executando um serviço público deverá privilegiar os interesses da coletividade. Certo? Então, sempre deverá privilegiar os interesses da coletividade. Bom, e aqui, trabalhando com regras de direito público, né, eu queria fazer um comentário com vocês. Que comentário é esse? Então, entre as regras que comandam a execução de serviços públicos, né, uma delas eu vou destacar. Qual? A continuidade da sua prestação. Então, uma das regras que se destacam, né, em matéria de execução de serviços públicos é a da continuidade da sua prestação. Continuidade. Bom, se a gente fala em continuidade da sua prestação, isso significa que, como regra geral, não podemos cogitar da interrupção na prestação de serviços públicos. Tá? Então, se uma das regras importantes em matéria de serviço público é o da continuidade da sua prestação, não se pode cogitar, pelo menos como regra geral não, na sua interrupção. Certo? Bom, e por quê? Porque a interrupção de um serviço público vai prejudicar sobremaneira a coletividade. Certo? Então, como regra geral, não se pode cogitar da interrupção na prestação de serviços públicos, porque essa interrupção implicará num claro prejuízo para a coletividade. Ok. Nesse sentido, vem a pergunta, tá? Que pode ser feita pelo examinador de administrativo, pode ser feita pelo examinador de constitucional. Posso cogitar de greve no serviço público? Por que da pergunta? Ah, porque a greve implica na paralisação do serviço. E a regra é a continuidade da sua prestação. Posso cogitar de greve no serviço público? Bom, pela primeira vez, uma Constituição, ela admite
greve no serviço público. Primeira vez que isso acontece, né? E no artigo 37, no inciso 7. Então, ela permite, ela cogita da realização de greve no serviço público. Bom, agora, ela admite greve no serviço público, mas estabelece que esta greve não é exatamente igual àquela que nós verificamos na iniciativa privada. Não é exatamente igual. Por que não? Porque lá na iniciativa privada, vejam, nós podemos imaginar greve total num determinado setor? Ah, na iniciativa privada, sim. Por quê? Se for deflagrada a greve total, quem é que vai se prejudicar, pelo menos diretamente? O empregador, que é um particular. Agora, posso imaginar greve total no serviço público? Greve eu sei que eu posso. Mas greve total? Greve total não. Porque se houver greve total no serviço público, quem é que se prejudica? A coletividade. Então, por isso que no inciso 7 do artigo 37, quem tiver com a Constituição aí pode acompanhar, ela diz lá o seguinte, né? Ela admite a greve, mas diz que ela será exercida nos termos e limites fixados em lei específica. Certo? Então, admite greve, mas que será exercida nos termos e limites fixados em lei específica. O que é que isso significa? Existem restrições ao direito de greve. O grande problema é que, passados mais de 14 anos, porque essa redação do inciso 7 foi alterada pela emenda 19 de 98, passados mais de 14 anos desde 98, a porcaria da lei de greve no serviço público não foi editada ainda. O que traz, obviamente, não grandes, mas gigantescos problemas. Porque todo mundo sabe que é exatamente através da greve que os empregados têm um instrumento poderoso nas mãos para pressionar, não é, os empregadores em relação à melhoria de condições de serviço, melhoria de condições salariais, é exatamente através da greve. Muito bem, se não fica disciplinada a greve no serviço público, problemas ocorrem. Imaginem, por hipótese, não é, greve total no serviço de transporte coletivo. Imaginem, no caso aqui de São Paulo, greve total no metrô. Caos. Caos é a palavra correta. Aqui em São Paulo, o ano passado, nós tivemos greve, e o prefeito ficou bravo e com razão, tivemos greve entre aqueles servidores que trabalham com enterros, né, que fazem os enterros ali. Né, é um serviço público, né, o serviço funerário. Greve dos servidores do serviço funerário. Ah, então quer dizer que enquanto estiver em greve, está proibido morrer, é isso? É, porque ninguém vai ser enterrado. É complicado. E principalmente que você mexe num segmento onde as pessoas estão com dor, não é? Perda de algum ente, algum familiar, não é? Complicado. Imaginem vocês, greve, se viesse uma greve aqui em São Paulo, se adapte para a sua região, quanto ao setor de abastecimento de postos de combustível. Imagine se viesse, né, uma paralisação no setor. Dificilmente viria, porque seria um caos para a população, né? Mas imagine se viesse. Postos sem combustível, ninguém podendo rodar com o seu veículo, serviços essenciais como ambulâncias, polícias, as viaturas sem combustível. Vocês viram semana passada o que aconteceu aqui, né? Então, caos. Ou, pior ainda, né? Greve aqui na Polícia Civil ou na Polícia Militar. Vocês viram, né, que às vésperas do Carnaval, Salvador, Rio de Janeiro, né, pelo menos foi os dois estados aí que foram mais enfocados, greve na Polícia Civil por melhores condições de salário. Sem entrar no mérito da questão, se a categoria tem direito ou não a melhores condições de salário, problemas são as consequências causadas, né? Então, aqui, em nome da
continuidade da prestação do serviço, então se diz, os tribunais têm entendido, não é isso de uma forma tranquila, que greve total não dá. Um percentual do serviço tem que permanecer à disposição da população, tá? Princípio da continuidade da prestação do serviço público, certo? É a regra de ouro em matéria de execução de serviços públicos. Eu repito, aqui, pouco importa se a execução estiver sendo feita por um órgão da administração, direta ou centralizada, portanto, por uma pessoa da administração indireta, execução indireta ou descentralizada, ou se estiver sendo feita por um particular através de concessão ou permissão, de novo, descentralização. Tá? Então, regra de ouro, continuidade da prestação do serviço. Vão existir algumas exceções que logo em seguida a gente vai ver. Bom, então, quem, como e para quê, estamos resolvidos aqui, tá? Pergunta, para a gente poder ir adiante. Até aqui, alguma dúvida? Bom, então, nós vamos adiante, porque agora, como eu disse, nós vamos destacar a questão relacionada às concessões e permissões de serviços públicos, né? Então, para fazer o gancho, para irmos adiante, nós voltamos para o artigo 175 da Constituição, né? O artigo 175, nós já analisamos ele quase todo. Ficou faltando um detalhezinho e de propósito. Então vejam, lá no artigo 175, a Constituição diz, continue acompanhando, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou por concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Tá. Vimos tudo o que era necessário sobre o artigo 175, ficou faltando esse na forma da lei, né? Porque a Constituição entendeu que esse tema, concessões e permissões, é tão importante que ela resolveu dizer, esta matéria será disciplinada por lei. Tá? E antes de nós passarmos a investigar, então, os itens da lei que disciplinam as concessões e permissões, diante deste quadro todo que eu coloquei para vocês, eu quero encerrar os comentários sobre ele, só passando em revista dispositivos da Constituição que vocês já viram, dizendo, onde vocês visualizam que a titularidade é dela e que ela escolhe como a execução vai ser feita, certo? Então, de novo, agora com as informações já na mão, vejam como essa regra do artigo 175, ela se repete inúmeras vezes. Então, 175, de novo, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou por concessão ou permissão, a execução de serviços públicos, sempre através de licitação. Vejam como a regra se repete, artigo 21, inciso 11. A gente passou por ele. 21, inciso 11. Ó, compete à União, é o caput do artigo 21, né? Olha o inciso 11. Né? Diretamente ou por concessão, permissão ou autorização, então as fórmulas estão previstas, a execução de serviços de telecomunicações. Viram como a regra se repete? Diretamente ou por concessão, permissão ou autorização, o serviço de telecomunicações. O outro dispositivo que a gente viu, o artigo 21, o inciso 12, a letra B de bola. Né? No 21, compete à União, o 12, explorar, né? Por concessão ou permissão, e eu dei um exemplo só, porque tem outras alíneas, né? E a situação é a mesma. B, os potenciais de energia elétrica. Né? Então, a própria União, ou ela, ou por concessão ou permissão, transfere essa história para particulares. E o último artigo que a gente viu, o 30, né? Lembra? Compete aos municípios, né? O 5, organizar e prestar seus próprios serviços, ó, diretamente ou a forma, ou por concessão, permissão, ou seja, transferindo para particulares, incluindo-se o transporte coletivo, que tem caráter essencial, mas a fórmula se repete. Então, não tem variante possível, afora essas.
A administração, que é a titular, ela decide como o serviço vai ser executado. Mas, independente da forma de execução, quem mantém a titularidade? A administração. E quem mantém, fixa unilateralmente regras, fiscaliza o cumprimento e sanciona pelo descumprimento. É isso. Bom, então, vamos avançar na forma da lei. A lei básica, vocês podem encontrar embaixo do artigo 175 da Constituição, sobre concessões e permissões, é a lei 8987 de 95. Então, esta lei 8987 de 95 é a lei básica que disciplina as questões sobre concessões e permissões, tá? E, pela própria data em que foi editada, então ela veio 7 anos depois, da entrada em vigor da Constituição. A Constituição veio em 88 e esta lei surgiu em 95, 7 anos depois da entrada em vigor da Constituição. E veio logo para regulamentar o artigo 175 da Constituição. Tá? Esta lei 8987 é uma lei de âmbito nacional. Então, as regras que ela apresenta, elas atingem União, Estados, municípios, o Distrito Federal. Então, uma lei de âmbito nacional, atinge as 4 esferas de governo. Tá? Então, as 4 vão ter que obedecer às regras que aparecem nessa lei 8987. Tá? Bom, e entre estas regras, nós vamos destacar as principais. Né? A primeira delas é a que apresenta as características de um serviço público adequado. Então, a primeira dessas regras é aquela que apresenta as características de um serviço público adequado, ou seja, quais as regras que um serviço público deve ter quando da sua execução, para que esta execução possa ser considerada adequada e, portanto, legal. Tá? Então, essas características aí de um serviço adequado, elas aparecem no artigo 6º, parágrafo 1º dessa lei. Então, artigo 6º, parágrafo 1º dessa lei estabelece as regras, né, que vão nos permitir concluir que estamos diante de um serviço adequado e, portanto, um serviço legal. Entre as características que aparecem ali, eu vou destacar 2 para vocês. Né? Disse que o serviço será adequado quando a execução for feita de forma contínua, então, continuidade, e ainda quando houver modicidade das tarifas. Então, continuidade na sua prestação e modicidade das tarifas. Ok. Tem outras características, né? Enfim, diz que o serviço tem que ser contínuo, geral, atual. Essa é bacana. Cortês na sua prestação, né? Então, quando não houver cortesia na prestação do serviço, quer dizer que o serviço será ilegal? É verdade. Agora, você decidir se no caso concreto o serviço está sendo prestado com cortesia ou não, é complicado. Mas, pelas consequências que geram, a gente destaca estas 2 características. Continuidade na sua prestação e ainda modicidade nas tarifas. Bom, então, vamos lá. Essa história de continuidade na sua prestação, nós já tínhamos comentado há pouco, que essa é a regra de ouro em matéria de execução de serviços públicos. Tá. O que eu quero acrescentar para vocês agora? Porque eu disse há pouco que a regra é a continuidade, que existem algumas exceções que eu iria trabalhar logo em seguida. Então, o que me interessa agora são as exceções. Tá? Neste artigo 6º, só que agora no parágrafo 3º, a lei relaciona situações em que
excepcionalmente, se cogita da interrupção do serviço. Então, situações em que se cogita em caráter excepcional da paralisação, da interrupção do serviço público, e de forma legítima. São 3 situações. A primeira, na hipótese de emergência. Então, na hipótese de emergência, a lei autoriza a paralisação do serviço. E olha, aqui não tem grandes comentários para se fazer. Por quê? Porque a emergência é uma situação imprevisível. Então, diante de uma situação imprevisível, se o serviço é interrompido, aqui não precisa, acho que, de maiores explicações. Certo? Bom, a segunda situação, para a realização de obras de manutenção. Para a realização de obras de manutenção. Então, aqui, como nós estamos diante de uma situação previsível, obras de manutenção na rede, a lei exige como pré-requisito para poder se paralisar o aviso prévio ao usuário. Então, para a realização de obras de manutenção na rede, é possível sim a paralisação do serviço, mas exige-se o aviso prévio ao usuário. Tá? E para quê? Para que o usuário possa se preparar, já que estamos diante de uma situação previsível. Agora, aqui, o aviso prévio não vai ser dado de forma personalizada. Para cada usuário você vai avisar. Não. Um aviso feito em caráter geral pelos órgãos de comunicação. Jornais, revistas, rádios, TVs, aviso em geral. E é claro, com tempo mínimo para que o usuário possa se preparar. Por exemplo, hoje, segunda-feira, então é publicada aí em jornais de grande circulação, em revistas, que no próximo final de semana, os bairros A, B, C e D, no período das 12 às 18 horas, experimentarão falta de energia elétrica. Para quê? Obras de manutenção na rede. Bom, com 6 dias de antecedência, estão avisando. Para você já se planejar para o próximo final de semana. Se você imaginou, por exemplo, deixar, como todo bom brasileiro faz, você deixou para o domingo, o último dia de prazo que você tinha, para terminar aquele trabalho que você precisava fazer. Você tinha 6 meses para fazer, mas você deixou para o último dia, para o domingo. Bom, para o domingo você não vai deixar mais. Por quê? Vai faltar energia elétrica, você já está sabendo. Ou, faltando energia elétrica, para você já ligar para aquele parente bacana que você gosta e falar, domingo eu vou almoçar aí, passar a tarde inteira, jantar, por quê? Eu estou sem energia elétrica. Então você já está sabendo, certo? Então, se for feito o corte no serviço para manutenção na rede, sem o aviso prévio ao usuário, este corte será ilegal, porque o aviso prévio é pré-requisito para que o corte ocorra, certo? E se você foi prejudicado, então você poderá ir para o judiciário pedindo indenização, tá certo? Bom, e a terceira situação? Também no artigo 6º, parágrafo 3º, agora no seu inciso 2. Bom, aqui a lei ela estabelece a possibilidade do corte em relação ao usuário inadimplente. Então, prevê a possibilidade do corte para o usuário inadimplente. Bom, quer dizer, então, se o indivíduo ficar sem pagar conta de água, luz, gás, telefone, o serviço poderá ser cortado em relação a ele.
Só que esta lei diz que também para que o corte seja feito, ela exige aviso prévio ao usuário. Então, por conta desta exigência legal, é que com frequência, né, você recebe aí na sua casa, ou com frequência, espera-se que o maior ou menor, dependendo do caso, correspondências, né? Tá? Assim, é com enorme satisfação que nos dirigimos a Vossa Senhoria para comunicar que, compulsando os nossos bancos de dados, consta em atraso o pagamento da tarifa relacionada ao mês X. Se por ocasião do recebimento desta o problema já estiver equacionado, esqueça. Caso contrário, 3 pontinhos, né? Bom, você fala, estão sendo corteses, né? Porque a lei manda. Não, estão preparando o bote para cortar o serviço. Certo? Os 3 pontinhos é exatamente esse aspecto. Certo? Então, sem o aviso prévio ao usuário, ainda que inadimplência exista, o corte será ilegal. Certo? Bom, então, e para que o aviso prévio? Para que diante dele você possa tomar uma de 3 medidas possíveis. Olha, a primeira, vocês disseram que eu devo, né? Mas eu não devo, ó. Paguei, está aqui. Então, desculpe a nossa falha. Pronto. É a primeira situação. Mas imagine se esse desculpe a nossa falha vier depois que o serviço já tiver sido interrompido. Você já pode ter tido prejuízo. Certo? Então, a segunda situação. Vocês dizem que eu devo, mas eu devo. Mas não é tudo isso que vocês estão cobrando, não. Porque, ó, tá vendo essa tarifa aqui? Vocês estão cobrando 1.000. E normalmente vem uma tarifa de 100. 10 vezes mais. Você pode dizer, mas por que 10 vezes mais? Alguém pode dizer, o senhor pode ter ficado de férias nesse período, pode ter ficado em casa, pode ter usado mais o serviço. Sei. Mas aí ele diz, olha, esse mês realmente eu estava de férias. E porque eu estava de férias, vazei, caí fora. Fiquei fora um mês inteiro. Como é que vem 10 vezes mais se eu fiquei fora um mês inteiro? E aqui, eu sei que o que eu vou dizer, pouca gente faz, né? Se você sair de férias, ou se for para fora do país, ou mesmo para outro lugar aqui no país, não importa. Traga de volta passagem aérea de ida, passagem aérea de volta e o comprovante de estadia. Por quê? Se tiver problemas, você fala, olha, neste período eu estive fora. Né? Não importa para onde você vá, para dentro ou para fora do país. Né? Se for para dentro do país em outra localidade, comprovante de estadia. Tá? Porque aí você mostra que você esteve fora durante esse período. Tá certo? Bom, e a terceira situação possível. Vocês dizem que eu devo, realmente eu devo, e devo tudo aquilo que vocês estão dizendo que eu devo. Eu quero só parcelar a dívida, eu não tenho grana para pagar tudo agora. Então, sem o aviso prévio, nada disso seria possível. Né? Então, em última análise, o aviso prévio é importante aqui para que o usuário possa se defender. E com um detalhe, este aviso prévio, este sim tem que ser personalizado. Não dá para você avisar em geral, a todos os devedores, não. Né? É personalizado e de preferência com aviso de recebimento, o tal do AR. Né? Porque o fornecedor do serviço aqui vai ter que demonstrar que cumpriu a obrigação que a lei exigiu, ou seja, deu o aviso prévio para o usuário. Bom, e nesse momento, alguém poderia perguntar, né, e qual a lógica da lei? No artigo 6º, no parágrafo 3º, no inciso 2, explica-se a lógica. Né? Por quê? Porque a lei se diz que o corte no serviço é para favorecer os interesses da coletividade. Como assim? Não entendi. Explica-se. Se você é usuário de serviço público, e todos nós somos de um jeito ou de outro, né? Água, luz, gás, telefone, todos nós somos. Se você é usuário do serviço público e você deve hoje para João, para Maria e tarifas de serviços públicos. Se você souber que mesmo em dívida, em débito com tarifas de serviços públicos,
E se souber que mesmo em débito o serviço não vai ser interrompido, vai ter que aguardar uma discussão judicial. Você pensa, discussão judicial demora? Ah, se demora, então vou pagar primeiro quem está me aborrecendo todo dia, o João e a Maria. E vou deixar pagamento de tarifas públicas para depois. E aí, na lógica da lei, se milhões de usuários tomarem a mesma medida, deixarem para pagar tarifas públicas para mais tarde, então a execução do serviço se torna economicamente inviável. E quem é que sai prejudicado? O usuário adimplente, aquele que está em dia com as suas obrigações. Por isso que a lei, no artigo 6º, no parágrafo 3º, no inciso 2, por isso que ela admite o corte no fornecimento do serviço, tá? Para penalizar o usuário inadimplente. Tá certo? Bom, então esta é a tendência que vem por conta desta lei 8987 de 95. Bom, e ainda sobre o conceito de serviço adequado, tá? Então tem ainda a questão da modicidade das tarifas. Não sem antes lembrar-vos o seguinte, então. Se o serviço for interrompido fora de uma das possibilidades que a lei estabeleceu, o corte será ilegal. E sendo ilegal o corte, o usuário prejudicado poderá ir para o judiciário, já que o judiciário só faz controle de legalidade dos atos da administração. E percebam que essa história que a gente está começando a desenvolver, envolvendo concessões e permissões de serviços públicos, ela se revela super importante para a gente, para o exame, mas para o dia a dia, porque todos nós somos usuários de serviços públicos. Certo? Bom, dentro desse contexto, vocês imaginem o seguinte: se ocorre um apagão por deficiência no serviço, na prestação do serviço, e com apagão, infelizmente isso é muito comum, você perdeu inúmeros aparelhos eletrodomésticos na sua casa. Então, o CD, o aparelho, a máquina de lavar, o freezer, enfim, o micro-ondas, quebrou, queimou por conta de um apagão, por deficiência na prestação do serviço, você vai para o judiciário. É um controle de legalidade dos atos da administração. Legal? Bom, e essa história de serviço adequado também envolve modicidade das tarifas. Então, modicidade das tarifas. Tá. Em relação à modicidade das tarifas, então, o detalhe, né? O que vem a ser tarifa módica? Né? Já que a lei estabelece que o serviço deve ser prestado com tarifas módicas, o que é tarifa módica? E saber o que é super importante, porque se eventualmente a tarifa cobrada não for módica, a tarifa será ilegal. Por quê? Porque modicidade está lá na lei. Então não é uma possibilidade qualquer, não. Tá bom. Então, se a consequência é essa, ilegalidade, o que é tarifa módica? Bom, tarifa módica é aquela cujo valor é acessível ao usuário comum do serviço. Então, tarifa módica é aquela que é acessível ao usuário comum do serviço. Ok. Diante dessa definição, alguém dirá, professor, está subjetivo ainda, reconheço. Né? Porque como é que a gente vai identificar quem é o usuário comum do serviço? Mas essa definição nos permite excluir algumas situações, porque tem algumas situações em que, claro, a tarifa deixa de ser módica. Pensem, por exemplo, o que eu vou colocar agora não vai acontecer nesse ano. Por que não? Porque é ano de eleição. Né? Para o próximo possível. Tá, então imagine, eleição já passada,
já se sabe quem é o novo prefeito, né? Ele toma posse a partir de 1º de janeiro de 2013. E aí, por hipótese, primeira medida, aumenta a tarifa da passagem de ônibus para R$ 5,00. Tá? Imaginem vocês, um trabalhador comum, que para ir da sua casa para o trabalho, ele toma 2 ônibus. 2 para ir, 2 para voltar. Não estou colocando nenhum absurdo aqui. Tá? Então, esse indivíduo, para ir todo dia de casa para o trabalho, ele gasta R$ 10,00. 10 para ir, 10 para voltar. R$ 20,00 por dia. Como ele não é parlamentar, ele trabalha todos os 5 dias da semana, então ele gasta R$ 100,00 por semana para ir e voltar do serviço. E como ele trabalha 4 semanas por mês, ele gasta R$ 400,00 por mês para ir e voltar do serviço. Então, vou perguntar para vocês. Gastar R$ 400,00 por mês para ir e voltar do serviço, tendo em vista o valor do salário mínimo, estou falando de trabalhador comum, né? É uma tarifa módica? Claro que não é. Né? E por mais incrível que pareça, está muito distante de ser, aqui é só um registro rápido, porque a Constituição, no artigo 7º, no inciso 4, ela diz que o valor do salário mínimo tem que ser suficiente para fazer frente às necessidades de um trabalhador e da sua família, quanto aos itens todos que estão lá. Saúde, lazer, educação, vestuário, transporte. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a resposta não demora 3 segundos para ser dada, né? O valor do salário mínimo hoje atende essas necessidades do trabalhador e da família que está aí? Ou estão aí? Né? Claro que não. Então, você pode concluir que o valor do salário mínimo, sem nenhuma conotação político-partidária, é inconstitucional. Ou tira o que está aí, ou, se é para cumprir o que está aí, é inconstitucional. Tá? Então, são circunstâncias que a gente tem aí. Tá certo? Bom, então, modicidade das tarifas, a conversa basicamente é isso em termos gerais, né? Então, é aquela que atende ao poder aquisitivo do usuário comum do serviço. Mas essa história geral ainda pode comportar, né, uma variação. Né? Porque imagine o seguinte, olha, e esta é uma situação que eu vou colocar aqui, que já foi objeto até de questionamento por um colega de vocês, né, que estava enfrentando essa situação. Então imagine o seguinte, aqui nós temos uma estrada, tá? Nós temos um indivíduo que mora aqui, então a casa dele é aqui à beira da estrada, e esse indivíduo, ele trabalha aqui, ó. Então, local do trabalho dele. Ok, o que faz esse indivíduo todo dia? Ele sai de casa, pega a estrada para se dirigir ao local do trabalho. E todo dia, local do trabalho, voltando para casa. Até aí tranquilo. Ok, ele tem um carro ali, tá, o carrinho dele, pega e vai para trabalho e volta todo dia. Bom, a partir de um determinado momento, a vida desse indivíduo ficou complicada. Por quê? O que é que construíram aqui? Uma cabine de pedágio. Então significa que agora, todo dia para ir da casa dele para o trabalho, ele paga pedágio. E pedágio todo dia que volta do trabalho para a casa dele. E, vejam, o pedágio, em regra, ele tem valor único, né, para todos que são proprietários de veículo. Então, você imagina, se isso acontece na Via Dutra. Você tem pedágios que você paga, vai, R$ 5,00. Então, de novo, esse indivíduo passa a pagar R$ 5,00 para ir, 5 para voltar todo dia, 10 por dia, né, 50 por semana, 200 por mês. Então, vejam que este valor de R$ 5,00, para você que usa a estrada, vai, 3, 4 vezes por ano,
quando você sai de férias ou quando você vai fazer alguma viagem qualquer, né? Esse valor para você, pagar R$ 5 aqui, não pesa. Mas para aquele indivíduo que paga R$ 10 todo dia para ir e voltar, a história é diferente. E mais, pode até ser uma variação aqui. Eu não vou de casa para o trabalho todo dia, não. Sabe qual é o meu problema? Isso também já vieram me perguntar. Meu problema é o seguinte: eu moro aqui e eu contraí uma doença, estou com insuficiência renal. Todo dia eu preciso de casa para o hospital para fazer hemodiálise. Vou e volto. E às vezes mais de uma vez quando o negócio fica bravo, quando o negócio fica grave. Então, não por outra razão, os municípios, quando essas situações se apresentam, até por pressões da população, os municípios resolvem ou diminuir o valor do pedágio para os munícipes, ou isentá-los, não é, do pagamento de pedágio. Então você tem uma catraca ali dentro da praça de pedágio só para atender aos munícipes, que entram lá, colocam um cartão, seja lá o que for, e ficam isentos do pagamento ali do pedágio. Tá? De qualquer maneira, valor de tarifa que não se revela módico é valor ilegal e abre a possibilidade dos prejudicados de irem para o Poder Judiciário. Bom, então, sobre serviço público adequado, a conversa basicamente é essa daqui. O outro item importante nesta lei, né, e é o último que a gente analisa nesse nosso primeiro bloco, é aquele relacionado aos direitos dos usuários. Tá? Direitos dos usuários. Bom, essa história envolvendo os direitos dos usuários, ela aparece descrita no artigo 7º dessa lei. Né? E lá no artigo 7º, a lei começa dizendo o seguinte: sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 90, então, sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 90, são direitos e obrigações dos usuários e tem alguns incisos que vêm logo em seguida. Bom, eu queria destacar o caput mesmo aqui do artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei 8.078 de 90, são direitos e obrigações dos usuários. Que lei é essa? O Código de Defesa do Consumidor. Então, CDC, Código de Defesa do Consumidor. Ora, vejam o que a lei fez aqui. Ela, de forma escancarada, ela nos mostrou que a prestação de um serviço público é uma relação de consumo, sem prejuízo do que tiver lá no CDC. Certo? Então, a prestação de serviços públicos configura, caracteriza uma relação de consumo. Tá? Configura, caracteriza uma relação de consumo. Bom, se configura, se caracteriza uma relação de consumo, isso significa que nós, usuários de serviços públicos, temos todos os direitos previstos no CDC, que forem compatíveis com essa atividade. Então, a gente pode invocar a nosso favor todos os direitos que o consumidor recebeu do CDC, todos os direitos que possam ser aplicados à prestação de serviços públicos. Todos os direitos. Certo? Bom, é uma relação de consumo. Ok? Muito bom. Dizer que é uma relação de consumo traz uma consequência importante já. Por quê? Porque você viu há pouco a lei dizendo que por inadimplência do usuário é possível o corte no fornecimento. E daí? Bom, recuperar esse detalhe é importante,
Porque o CDC traz solução completamente diferente. O CDC, no artigo 22, ele diz que a execução de um serviço público, principalmente se for um serviço essencial, não poderá ser interrompida, independente de quem esteja à frente dessa execução. Tá? Então, artigo 22, que a execução de um serviço público, ela não pode ser interrompida, independente de quem esteja à frente dela, porque pode ser a administração ou um particular, né? Principalmente, não só, mas principalmente, se o serviço for considerado de caráter essencial. E eu acho que ninguém teria coragem de dizer que água, luz, gás, telefone, que não são serviços públicos e não são de caráter essencial. Claro que são. Tá? Então, vejam que a solução dada pelo CDC é totalmente diferente daquela oferecida pela Lei 8987 de 95. E nesse momento, para vocês entenderem o porquê da diferença, eu pergunto, por que, quando o CDC veio em 90, por que ele recebeu o nome de Código de Defesa do Consumidor? Ele poderia ter recebido o nome de Código das Relações de Consumo, não estava bom assim? Mas por que de defesa do consumidor? Porque ao dizer de defesa do consumidor, ele já disse, aqui veio, eu vim para defender a parte mais fraca, que é o consumidor. E o detalhe, para a gente encerrar esse primeiro bloco, e veio para defender o consumidor por quê? De graça? Não, porque a Constituição exigiu que fosse assim. No artigo 5º, o inciso 32 da Constituição, tá? Esse artigo 5º, inciso 32 da Constituição, ele diz, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E olha, colocou isso como direito fundamental. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Tá? Então, são circunstâncias que a gente tem que levar em conta aqui. Legal? Bom, este é o principal direito que a lei atribui ao consumidor. Certo? O de poder invocar as regras do CDC. Além desse principal direito, existem outros que estão lá no próprio artigo 7º, né, que eu vou destacar logo em seguida, na volta do intervalo.